o Senhor conta uma parábola para aqueles principais, os sacerdotes, escribas e anciãos, do versículo 27 do capítulo 11 de Marcos. E agora no capítulo 12 ele conta para esses homens uma parábola que é basicamente a história de Israel. Esse homem da parábola é Deus, que plantou uma vinha, e a vinha representa Israel, e Israel no sentido também de dar fruto para Deus. Esse homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, uma valeta ao redor para proteção. Esse valado nos fala da lei que Deus deu a Israel e que fez Israel diferente de todas as nações da terra. Nenhuma outra nação tinha um Deus, uma lei vinda diretamente desse Deus, compromissos com essa lei e também oráculos de Deus. E nenhuma outra nação na terra tinha torres. Ele fala que fundou nela um lagar, edificou uma torre. Eu creio que essa torre nos fale dos profetas no seu trabalho de prever o futuro, de profetizar o futuro. Quando Galilei, inventou a luneta, em Veneza a luneta ficou moda, virou moda, todos queriam comprar uma luneta, os comerciantes da cidade, mas não era para olhar para a lua, era para olhar para o mar. Porque quem tivesse a luneta mais potente conseguia enxergar primeiro os navios que vinham vindo do Oriente, trazendo especiarias, produtos, e pelas bandeiras eles sabiam qual era a carga do navio. E assim eles podiam especular no mercado de Veneza. Porque, em suma, o que esses comerciantes com as suas lunetas conseguiam fazer era prever o futuro e tirar vantagem disso. E qual não é a vantagem de um povo a quem Deus deu essa torre, que é para enxergar longe, né, para ver os inimigos chegando de longe, para saber o que ia acontecer com eles no futuro? Era uma grande vantagem, mas era uma grande responsabilidade também, de agir segundo os desígnios de Deus. Eu não sei exatamente o lagar, o que nos diz, talvez algum irmão possa explicar melhor isso, mas esses lavradores são basicamente o povo de Israel, em especial os seus líderes, os seus sacerdotes e levitas e escribas e anciãos de Israel, porque chega um momento em que Deus vai tentar buscar fruto, ou a sua parte do arrendamento, fruto da vinha, no versículo 2, e esse servo que Deus envia, eles prendem, eles se apoderam dele, no versículo 3, e o ferem e mandaram embora vazio. Ele volta humilhado para o seu senhor. Então o dono dessa vinha manda outro servo, que é apedrejado, ferido, mandam embora, e manda outro, e outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram, no versículo 5. Aí o versículo 6, ele manda aquele que ele acha que iriam respeitar, que é o seu próprio filho. Ao menos terão respeito ao meu filho, eles dizem no versículo 6. Mas aí entra aquilo que aconteceu com José. José era o filho amado de seu pai Jacó, que lhe fez uma túnica de muitas cores. Ou seja, ele se distinguia dos seus irmãos. E lá em Gênesis nos fala que seus irmãos tinham inveja dele. E o jogaram numa cova, tiraram a sua túnica, jogaram numa cova, que é um lugar de morte, o venderam também para os comerciantes que iam para o Egito, e José foi vendido como escravo para o Egito, por causa de ciúme, por causa de inveja. E quando Pilatos, lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus é
é entregue nas mãos de Pilatos, em um dos evangelhos diz que Pilatos sabia que por inveja eles o tinham entregado. E é isso aqui que acontece. Aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ou seja, nós queremos o que é dele. Matemo-lo e a herança será nossa. Essa é a inveja. Eles queriam aquilo que não era deles. Eles queriam ter a posição e a posse daquilo que pertencia ao herdeiro. Então eles mataram, lançaram fora da vinha, e nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado fora do arraial, fora de todo o sistema religioso judaico. E aqui é interessante que nesse Evangelho de Marcos, o Senhor tem o caráter de um servo. Então algumas coisas que ele não fala aqui, ele fala em outros evangelhos. Por exemplo, isso, que aqui termina a história dos lavradores, no versículo 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará vinha a outros. Mas em Mateus, ele está no caráter ali de Messias e rei de Israel. Ele tem a liberdade de perguntar aos anciãos, aos líderes judeus, o que deve fazer. Lá em Mateus capítulo 21, Mateus 21, versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, que são os anciãos e os líderes e os sacerdotes aqui dos judeus: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Pronto. Isso aqui, eles, os próprios judeus, lançavam sobre si mesmos a sentença. É parecido com aquele episódio em que Natã vai a Davi e conta uma parábola também da ovelhinha, que um homem que era rico, ele pega a única ovelha do seu vizinho para matar e servir de refeição para um visitante, e Davi dá a sentença: seja morto esse homem que fez isso. E Natã fala: tu és o homem. E aqui o Senhor podia falar para esses judeus: vocês são esses. Vocês são esses que merecem essa sentença, porque vocês estão fazendo exatamente isso. É claro que nesse momento eles não entenderiam totalmente a história, porque o Senhor estava vivo ainda, mas eles sabem que o Senhor estava falando deles. No versículo 12 do nosso capítulo 12 de Marcos: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. É curioso que eles têm medo da multidão, mas não têm medo de Deus. Eles temem o que o homem possa fazer para eles, ou perderem a posição que eles têm. É política, né? Essa posição que eles têm, a reação deles é política, de temer o homem, mas não temer a Deus. É mais ou menos o que a gente vê também, os homens em política, eles não temem a Deus, mas eles temem o homem, porque eles precisam dos votos, eles precisam do apoio popular. E aqui era a mesma coisa, eles um pouco antes tinham deixado de responder ao Senhor aquela questão do batismo de João, porque eles temiam o povo. Eles temiam o povo, mas a Deus eles não temiam. Um versículo em Romanos 10, 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Bom, o Mário comentou, esse trecho ele fala desse momento, né, em que o Senhor está também, como foi com o jovem rico, mancebo rico, mudando um pouco a ordem das coisas, né? Passando
que vai ser futuramente, né? Ele ia passar agora para outros lavradores os direitos, né? E o Senhor, ele, por muitos anos, ele deu tudo para esse povo. Tudo. No começo do capítulo, versículo 1, ele fala: um homem plantou, eu vou pular aqui um pouquinho, ele plantou, cercou-a, edificou e fez uma torre. Então, tudo que Deus podia fazer para esse povo, ele fez. E esse cercou é justamente o caráter que eles deveriam ter mantido, que era de separação de todo mundo. E na verdade eles não fizeram isso. Então, em todos esses primeiros versículos aqui, fica claro exatamente isso, que o Senhor está mudando a ordem das coisas, tirando eles de uma posição que eles tinham, e eles, pela dureza do coração deles, a cada etapa aqui, se nós lermos no versículo 3, quando ele mandou o primeiro servo, né? Primeiro eles, apoderando-se dele, o feriram. Depois no versículo 5 ele fala: enviando outro, este mataram. E no versículo 8, mataram o próprio filho. Então, percebe-se a progressão do pecado. E isso é um alerta, na verdade, trazendo isso para todos nós, né? Que é um perigo que todos nós estamos sujeitos, né? A gente nunca cai de uma vez, de um momento para o outro. Sempre existem passos, um atrás do outro. São pequenos desvios que nós vamos cometendo, e esses desvios vão ficando maiores e maiores e maiores, até o ponto que a gente não consegue, se não for intervenção do Senhor, a gente não consegue voltar mais. Então, o que a gente percebe aqui nesses versículos é justamente isso, essa mudança de propriedade, né, da terra, que pertencia ao povo de Israel e que vai ser passado ao outro. E tudo que eles tinham, eles foram rebeldes e contradizentes. O Senhor teve que, então, agir em relação a isso. Testemunho do homem aqui nesse mundo, né? Deus dá todas as condições para Israel aqui nesse mundo. Então ele traz do Egito, né, em Salmos, Salmo 88, diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Aqui é Deus dando todas as condições para Israel, né, para que ele pudesse sobreviver, para que ele tivesse pronto aqui. Ele lançou todas as nações, deixou-os sozinhos na terra, lançou todos os seus inimigos fora, né? Eles puderam herdar tudo aquilo da terra, e Deus dá todas as condições, essa proteção, né? Essa torre para que eles pudessem vigiar os seus inimigos, como já foi falado. E uma vinha, o intuito de uma vinha, na verdade ninguém ia comer, chupar uva, né? O intuito da vinha era exatamente ter um lagar onde a vinha pudesse ser pisada, a uva pudesse ser pisada, e o fruto da vide seria o vinho, né? A videira era plantada para que ela desse, depois de amadurecida, fosse pisada no lagar e fermentado sairia o vinho. Então Israel tinha todas as condições de frutificar.
ele ia cuidar, a vinha já tinha sido plantada, né? O lagar já havia sido construído. Tudo que eles tinham que fazer era só levar para frente aquilo que Deus tinha dado para eles, para que eles dessem fruto. Mas o que aconteceu aqui foi exatamente ao contrário. Quando esse servo vai aos lavradores para que recebesse do fruto da vinha, não acha nada. Eles não querem, não tem nada. O Senhor Jesus não achou nada em Israel, né? Achou uma pura religião. E quando eles querem matar então o herdeiro, sabendo que Deus, Jesus foi o Criador de todas as coisas. Ele vai ser realmente o herdeiro, né, de todas as coisas aqui nesse mundo. E o diabo continua enganando, porque o reino desse mundo pertence ainda ao diabo. Né? O diabo, na tentação do Senhor Jesus, disse: se me adorares, né, darei todo o meu reino, e por questões de segundos, não sei, por um tempo, mostrou todos os reinos da terra que era do diabo. E o diabo continua enganando os homens de que eles podem ser herdeiros do quê? Desse mundo, das coisas desse mundo. Ou seja, é uma religião que até hoje perdura sem Cristo. Eles querem o quê? Viver nesse mundo, gozar desse mundo, mas desde que Deus esteja fora. Fora com Deus. Porque nós queremos reinar, nós queremos gozar aqui desse mundo, mas sem Deus. Então é uma figura do homem, né, no testemunho de Israel, o que eles vão fazer. Até que eles fazem o quê? Matam o Messias, matam o dono da vinha, aquele que tinha todo o direito sobre a vinha. E é isso que a religião faz, né? Quer deixar Deus de fora. É isso que Israel fez. Quando o Senhor Jesus veio aqui, o Senhor Jesus o quê? Ele não deixava eles ficarem quietos, porque eles queriam convencer o Senhor Jesus de que eles estavam certos, que a religião deles estava certa, né? Mas o Senhor Jesus não deixou passar despercebido a religiosidade deles, né? E o estado pecaminoso do coração de cada um deles. E o Senhor Jesus pergunta para ele: por que intentais matar-me? Por que vocês querem me matar? O Senhor Jesus perguntava abertamente para ele. Não pelas obras que fazes, mas por seres tu homem, se fazeres filho de Deus. Então, ele não aceitava. O Senhor Jesus estava ali patente para os olhos dele. Veio buscar fruto na vida e veio buscar fruto na figueira. Também não achou. Nós temos uma outra passagem no Evangelho de Lucas que fala da figueira. O Senhor Jesus ainda teve paciência. Por 3 anos ele veio buscar fruto na figueira, fala na outra parábola, em Lucas 13. E ele propõe para cortar aquela figueira, mas o vinhateiro diz: não, vamos deixar mais um ano ainda, vamos estercar, vamos deixar mais um ano para ver se dá fruto. Se der fruto, a gente deixa ela, se não der fruto, a gente corta. Foi o que Deus fez com Israel. Deixou, além de tudo, aquela figueira por mais um ano, para ver se eles produziriam arrependimento, para que viessem os tempos de refrigério, como nos fala lá em Atos, para que eles se arrependessem, né? Para que Jesus pudesse estabelecer o reino aqui, mas não. Eles apedrejam Estevão, rejeitando finalmente o Espírito Santo, né? E não teve fruto nenhum, de maneira nenhuma, em Israel. No versículo 9, o Senhor agora fala desses vinhateiros, desses lavradores, como edificadores, como pedreiros. E aqui o Senhor é a pedra, a rocha. Ainda não lestes, versículo 10, ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor,
e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Ele faz uma pergunta, porque ele está citando um salmo que eles conheciam, que era o Salmo 118. E eles conheciam esse salmo. E o Senhor está falando para eles, olha, essa é a pedra que Deus vai usar para edificar. Aquela que os edificadores rejeitaram. Quando eu morei lá em Alto Paraíso, eu cheguei a fazer 2 casas, né? A gente fala casa, mas é construção bem simples. E lá o alicerce era feito com pedras. Aqui usa-se viga baldrame, concreto, sapata, mas lá era pedra. Então a gente pegava pedras, quebrava as pedras, pedras grandes, e depois vinha, trazia aquele montão de pedras, e aí na hora de começar o alicerce fazia a valeta onde ia ter a casa, e aí escolhia uma pedra boa para começar a partir dela. E geralmente tinha que ser uma pedra assim, de preferência, que tivesse um ângulo reto, pelo menos em 2 lados, fosse 90 graus, porque ficava tudo mais fácil, passar a linha, seguir a linha daquela pedra. A pedra começa com uma pedra de esquina, não começa o alicerce com uma pedra do meio do alicerce. É sempre a de uma esquina, um canto. E sempre a melhor, a mais perfeita para fazer aquilo. Só que quando o Senhor Jesus veio, não havia aparência nem formosura nele. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então os homens não conseguem enxergar as coisas de Deus com os olhos da carne. Por isso ele não foi apreciado. Eles esperavam outro tipo de Messias ou de Cristo, de libertador de Israel, mas não aquele ser humilde que veio em total humilhação, mas ainda assim, de vez em quando, vamos falar assim, relampejando, né, o seu poder de andar sobre as águas, de levantar os mortos, de multiplicar pães, de curar leprosos. Então, daquele ser humilde, era como se saísse de repente uma energia de um poder divino que não fazia sentido estar ali, mas estava ali, porque ele nunca deixou de ser Deus, mesmo na sua condição humana, na sua condição de corpo de carne. E aqui então eles agora estão rejeitando também o construtor. Eles rejeitaram primeiro o dono da vinha, e agora, melhor dizendo, agora estão rejeitando a pedra principal que Deus iria depois usar. E lá em Efésios capítulo 2, ele vai voltar a falar, lá o apóstolo Paulo agora, ele vai voltar a falar da pedra. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, versículo 18, versículo 19, nós vimos na parábola que o Senhor conta a eles que a vinha seria dada a outros, e esses outros são, obviamente, os gentios, talvez ali ainda não diretamente relacionado à igreja, mas que não seriam os judeus ali. A igreja seria introduzida depois, porque ainda ali era um mistério oculto. Versículo 18, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E o apóstolo Pedro também iria falar dessa pedra, lá em 1 Pedro, capítulo 2. E ele vai citar a mesma profecia da pedra que foi reprovada pelos edificadores, o mesmo Salmo 118. E aqui é sempre interessante nós perguntarmos a Pedro, não é? Porque existe todo um sistema religioso
construído em cima da ficção de que a pedra seria Pedro. E, no entanto, aqui, se nós perguntarmos, Pedro, quem é a pedra? Pedro responderia assim, no versículo 4, 1 Pedro 2. E chegando-vos para ele. Pedro, quem é a pedra? Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Como se sentiriam aqueles sacerdotes ali, naquele momento, em Marcos 12, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, que são aqueles para quem ele está falando, como eles se sentiriam se o Senhor falasse para eles o que Pedro fala aqui? Que Deus iria levantar um sacerdócio santo naqueles que não rejeitaram a pedra, naqueles que aceitaram essa pedra. Quando ele fala aqui, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eles com tanto medo de perder a sua posição diante do povo, o temor que eles tinham de desagradar o povo, porque o povo poderia rejeitá-los como líderes do povo, eles iriam perder tudo, eles iriam perder a sua posição perante Deus. Deus iria levantar um outro sacerdócio e deixá-los de lado. Só para, antes da gente terminar, chama atenção a audácia, né? Como que o homem pode chegar no versículo 27, não precisa ver lá, o 27 do capítulo anterior, que eles fazem... Eles fazem aquela pergunta para o Senhor, né? Com que autoridade... Desculpa, é 28. Com que autoridade fazes tu essas coisas? E aqui agora eles estão querendo deixar o próprio Deus, o próprio Criador, fora do mundo, né? Do mundo deles. E semana que vem a gente vai ver próxima parte aqui. Eles também questionando o Senhor sobre algo que eles mesmos foram responsáveis, né? Questão do tributo, dar a César o que é de César. Não compreendendo nada da situação que eles estavam, que eles mesmos se colocaram nessa situação. Então, a situação onde pode chegar o coração do homem, né, quando ele se afasta de Deus.